Em um vídeo anterior aqui do canal, eu mostrei passo a passo como fazer essa caixinha de madeira aqui. Não com o objetivo de ensinar a fazer caixinhas de madeira, mas a proposta do vídeo era estimular que você praticasse uma técnica construtiva diferente que te permite fazer móveis de diversos tamanhos com uma resistência maior e também estimular você a praticar um pouco o uso da serra circular de bancada, que foi a principal ferramenta usada na construção dessa caixinha. Se você replicou esse projeto, eu tenho certeza que você teve alguma evolução dentro da marcenaria. E a proposta do vídeo de hoje, ela é muito parecida. Novamente, fazer uma caixinha para estimular você a praticar o uso de algumas ferramentas, só que dessa vez apenas ferramentas manuais. Esse é o projeto de hoje, uma caixinha feita usando apenas ferramentas manuais. Se você replicar esse projeto, que eu vou explicar passo a passo, tudo detalhado a partir de agora, eu tenho certeza que a sua técnica, a sua habilidade com ferramentas manuais, principalmente serrote, plana manual, formão, ferramentas de medição e marcação, eu tenho certeza que a sua habilidade com o uso dessas ferramentas vai melhorar, que você vai ter um salto evolutivo bastante significativo após a conclusão desse projeto. Além do que, você vai se sentir estimulado a entender e aprender um pouco mais sobre a fiação de ferramentas manuais e também sobre construção das próprias ferramentas, já que algumas das ferramentas usadas aqui na construção desse projeto foram feitas por mim. Então, se você quer evoluir no uso de ferramentas manuais, o vídeo de hoje foi feito sob medida para você. Essa aqui é a caixinha que a gente vai começar a fazer a partir de agora. A tampa dela é diferente, porque tem fecho e dobradiças, mas a base de construção é exatamente a mesma daquele primeiro vídeo. Encaixes aqui na ponta, fica aparente aqui a ponta da madeira. O fundo é embutido aqui na parte de baixo da caixinha. Então, a estrutura base é a mesma, porém a tampa é diferente. A diferença é que a execução do projeto foi feita com ferramentas manuais. Essas aqui são as principais, mas não todas as ferramentas que vão ser usadas no projeto, mas o básico está aqui. É claro que vai ter coisa extra, por exemplo, um martelo para bater formão, um grampo sargento para prender as peças que vão ser usinadas e assim por diante. Mas o essencial está aqui, o link para essas ferramentas está na descrição e aquelas que eu fiz a construção vai ter o vídeo se o vídeo já foi feito. Serrote japonês, planas, eu tenho aqui uma bloco e uma número 4, esquadro, régua, trena, lápis para fazer as marcações, formões para fazer os entalhes, as usinagens, a faquinha de marcação que eu já mostrei como fazer aqui no canal, foi muito útil, o graminho de marcação também foi muito útil nesse projeto. Então, além disso, é claro que vão aparecer eventualmente outras ferramentas no decorrer do projeto, mas é tudo coisa simples que você com certeza tem acesso também. Para fazer a caixinha eu vou usar essa tábua de pinos aqui, é do mesmo lote da tábua que eu usei para fazer a caixinha do primeiro vídeo que eu falei lá no início. Eu vou tirar um pedaço de mais ou menos 50 centímetros de comprimento, essa tábua tem uns 22, 23 de largura, ela está aplanada de ambos os lados, é reuso de outro projeto, pode ver que tem umas marcas ali de furo, de parafuso, de prego, mas as bordas dela não estão regularizadas, tá? Então apesar de estar aplanada, ela não tem o desempenamento das bordas. Então a primeira coisa é fracionar o pedaço que eu vou utilizar, e eu vou tentar fazer a minha caixinha toda com esse pedaço de madeira aqui. Depois eu vou regularizar uma das bordas dessa tábua para que eu consiga ter uma superfície de referência para fazer marcações mais precisas para cortar ela no comprimento. Então, usando a plana manual, eu vou regularizar uma dessas bordas até que ela esteja completamente plana, linear e no esquadro em 90 graus em relação à face dessa madeira. Uma vez que esse objetivo foi atingido, eu vou fazer a marcação para cortar essa tábua no comprimento. Vou fazer a altura da minha caixinha de mais ou menos 8 centímetros. Então eu vou cortar aqui com 8,2 centímetros mais ou menos um pedaço dessa tábua, que vai servir como as duas laterais da minha caixinha. Eu vou usar o graminho para fazer essa marcação, eu vou fazer de ambos os lados, vou reforçar a marcação com lápis para visualizar melhor isso. E usando o serrote japonês, eu vou cortar uma tira dessa tábua, então, para que sirva como laterais da caixinha. Isso tem que ser preso e muito bem preso para que você consiga fazer um corte com uma precisão mínima necessária. Mas lembrando que serrote é ferramenta de corte, vai deixar marcas e sempre depois que você corta uma madeira precisa acertar isso, remover essas marcas de serrote, fazer um acabamento usando a plana. Então, primeira etapa, cortar um pedaço de mais ou menos 8,1, 8,2 centímetros, sempre com sobra, para depois, usando a plana, deixar ele nas dimensões finais do seu projeto.
Depois de cortada essa tira de madeira, novamente usando o graminho, agora exatamente em 8 centímetros de largura, eu vou fazer a marcação final da minha peça, reforçar com lápis para visualizar melhor. E agora usando a plana, eu vou fazer a remoção de material e o acabamento dessa borda até que ele atinja essa marcação que eu fiz. Ou seja, deixar essa peça perfeitamente no esquadro, nas bordas em relação às faces, e que tenha uma largura uniforme de ponta a ponta. Aqui é um trabalho meticuloso, você tem que ir fazendo um pouquinho, observando, olhando, testando, medindo. Então você faz um pouquinho, mede, vê como é que está ficando, faz mais um pouquinho, para você não passar do ponto, digamos assim. É um trabalho que exige um pouco de paciência e também bastante prática. Depois da primeira peça regularizada, eu vou remover as marcas de serrote do restante da tábua, usando a plana novamente, e vou fazer a marcação da segunda peça que eu vou cortar, que vai servir para as duas pontas. Essa primeira ripa, digamos assim, vai ser as duas laterais, de 20 centímetros cada, e depois eu vou tirar agora mais duas de 10 centímetros cada, que vão ser as pontas da caixinha. Ao invés de usar o graminho, régua, trena, agora eu usei a própria peça de madeira que eu já tenho regularizada, já tenho acertada para fazer a marcação. Só que para cortar eu sempre corto com um pouquinho de sobra, com um pouquinho de folga, para depois, usando a plana, regularizar isso. Então agora eu vou tirar um pedaço de mais ou menos 21 centímetros, 22, para ter sobra, e regularizar com a plana da mesma forma que eu fiz com o outro pedaço, deixando assim as duas laterais e as duas pontas da caixinha prontas, faltando apenas cortar no comprimento. Para fazer o corte no comprimento adequado para o meu projeto, eu vou fazer um pouquinho diferente. Primeiro eu vou cortar no meio dessas duas peças aqui, e depois eu vou acertar essas duas pontas que eu cortei para que elas fiquem devidamente no esquadro e parelhas. O corte com serrote nunca fica 100% perfeito, por mais que você pratique, sempre vai ter algum tipo de desvio, algum tipo de diferença no esquadro. Então eu vou usar a plana para deixar isso o mais uniforme possível, para que eu consiga, a partir disso, fazer uma medição adequada da outra extremidade, remover o excesso e acertar isso da mesma forma. Para fazer esse tipo de usinagem aqui com a plana, você tem que descobrir o lado que a plana vai estar cortando melhor a madeira, e invertendo ela para você não lascar a ponta de saída ali da plana, e você vai fazer movimentos ou em diagonal com a plana ou circulares. Daí você vai ter que descobrir conforme a madeira isso vai mudando. E a remoção de material ela é mínima, ela é minúscula mesmo. Você tem que ir removendo devagarinho até que você tire todas as marcas de serrote, todas as imperfeições no que diz respeito ao esquadro da peça. Depois que eu fiz isso, eu cortei o excesso da outra ponta, deixando com os 10 centímetros que eu queria para o meu projeto, e regularizei essa outra ponta, então, também com a plana, para remover as marcas de serrote e acertar o esquadro. Essas duas peças nem precisam ter um acabamento perfeito na ponta, já que isso vai ficar embutido dentro do encaixe das laterais. Agora eu vou repetir a mesma coisa para cortar as laterais. Então eu vou cortar as duas peças, mais ou menos do tamanho ali, e vou acertar as pontas usando a plana para remover todas as marcas do serrote e acertar o esquadro dessas duas peças. Então é exatamente a mesma coisa que eu fiz com as peças pequenas da ponta, vão ser feitos com as peças de 20 centímetros das laterais. Sempre é importante conferir o esquadro dessas peças após essas usinagens. E agora você já pode vislumbrar uma caixinha se formando na sua frente. Isso é essencial para dar um pouquinho de ânimo para continuar persistindo no projeto. Chegou a hora então de cortar os encaixes nas laterais, que vai servir para dar mais superfície de contato entre as peças. Eu vou usar um esquadro e faca de marcação, mas usando a própria peça como referência de tamanho para fazer a marcação desse encaixe. Eu sempre reforço as marcações que eu faço com lápis para conseguir ver melhor, e a profundidade desse encaixe vai ser de mais ou menos metade da espessura dessas tábuas, ou seja, 1 centímetro aproximadamente. Para definir a profundidade de forma uniforme, eu usei o graminho, porque daí você configura ele uma vez e você faz uma marcação muito mais precisa.
Aqui você pode ver com mais detalhes o material que eu tenho que remover para fazer esses encaixes na ponta então. Eu vou usar uma técnica um pouquinho diferente para cortar esses encaixes. Eu vou usar um resto de madeira aqui, que está com a lateral no esquadro, eu acertei isso na plana. Eu vou grampear essa madeira exatamente na linha que eu preciso cortar para fazer o encaixe. E daí, escorando o serrote nessa peça que está no esquadro, eu consigo fazer um corte com muito mais precisão. Então eu vou cortar até a marcação e depois eu vou fazer o corte então no sentido do comprimento, da espessura dessa madeira. Para isso eu vou prender na morsa e vou fazer o corte manualmente mesmo. Nesse caso do corte manual eu vou deixar uma pequena sobra que depois eu vou fazer a remoção com formão e lixa. Então é uma possibilidade que você tem de fazer o encaixe. Esse tipo de encaixe dá para fazer só no formão, dá para fazer de outras formas também. Aqui eu estou te mostrando uma possibilidade. Tá? Entenda que você tem sempre mais de um caminho que te levam ao mesmo destino. O que eu estou te mostrando aqui é um desses caminhos. Então, removido esse bruto com o serrote, eu vou fazer o acabamento desses encaixes aqui, e esse acabamento também pode ser feito de várias formas. Uma delas é remover o excesso desse material com formão. A faca de marcação também auxilia para fazer alguns cortes, algumas remoções ali, mas pode ser só com formão. Então você remove o excesso, chega o mais próximo da linha que você marcou possível e depois com uma lixa colada em um taquinho de madeira, você faz o lixamento até bater certinho a medida que você fez, a marcação que você fez. Dessa forma você vai conseguir encaixes parelhos, perfeitos, não bem perfeitos, mas próximo disso, para você encaixar as outras peças. E a outra forma que você tem de deixar isso perfeitinho é usando uma router plane. Essa aqui fui eu mesmo que fiz, usando uma chave Allen para fazer a lâmina dela. Ainda está em testes esse protótipo aqui, assim que eu tiver uma versão mais final, digamos assim, eu trago um vídeo completo aqui no canal. Mas mesmo assim, depois da router plane, você pode dar uma lixadinha que dá um acabamento um pouquinho melhor, principalmente no pinus, que é uma madeira macia. Mas não precisa dessa planinha aí, você pode fazer só com formão e lixa e você consegue fazer bons encaixes só com essa técnica. Agora é hora de testar como tudo isso vai ficar após o encaixe, ver qual o melhor lado de cada madeira para fazer a marcação do rasgo onde eu vou encaixar o fundo da caixinha. Para isso eu vou usar o graminho, eu vou fazer o primeiro risco a mais ou menos meio centímetro do fundo e para fazer o segundo risco eu vou usar a largura do meu formão mais estreito, que é de 6 milímetros, então para caber o formão nesse rasgo, nessa ranhura, para remover o material. Então eu vou fazer duas linhas com graminho, reforçar com lápis. Essas linhas então vão ter mais ou menos 6 milímetros entre uma e outra. E agora eu vou novamente serrar isso e fazer a remoção do material com o formão. Para serrar nessas duas linhas eu usei a mesma técnica do encaixe anterior, ou seja, grampeando uma madeira que está no esquadro rente a essa linha, escorando o serrote nessa madeira para fazer o corte, mais ou menos meio centímetro de profundidade eu fiz. E depois eu fiz a remoção do excesso de material com o formão, então, que vai caber exatamente nessa ranhura que eu acabei de fazer. Aqui também existe ferramenta adequada para esse tipo de rasgo, para esse tipo de encaixe, que seria uma plana para fazer ranhuras. Só que eu não tenho e não construí essa plana, e como isso aqui vai ficar embutido, digamos assim, não tem a necessidade de ter uma precisão cirúrgica. Poderia usar a router plane, a lâmina que eu fiz para ela serve aqui, mas só com o formão é o suficiente para esse tipo de projeto, para a exigência que esse projeto aqui tem. Mas sempre é possível, como eu falei antes, você chegar no mesmo resultado com outras formas de execução. Para mim aqui o formão vai ser mais que suficiente. Agora que eu tenho toda essa estrutura da caixa pronta, eu vou preparar o fundo e a tampa. Só que eu descobri que a madeira que eu queria usar para isso está trincada. Acho que ela deve ter ou caído ou batido quando eu estava serrando, fazendo alguma coisa, enfim. Eu tive que ir lá pegar outro pedaço de madeira e preparar esse pedaço de madeira para fazer fundo e tampa. Só que essa madeira aqui tem 2 centímetros de espessura e eu não quero uma tampa de 2 centímetros e eu não posso ter um fundo de 2 centímetros, já que eu tenho uma ranhura de mais ou menos 6,5 milímetros lá para encaixar esse fundo. Então primeiro eu vou cortar um pedaço de madeira no comprimento, acertar mais ou menos o tamanho com algumas sobras ali para acertar isso na plana posteriormente. E eu vou serrar essa madeira na espessura, ou seja, com esse pedaço aqui eu vou fazer 2 peças. Para que eu consiga fazer isso com um pouco de precisão, eu vou remover as marcas de serrote da lateral, vou fazer uma marcação com o graminho após isso, e aqui eu vou usar uma técnica um pouquinho diferente.
Eu preciso de 6,5 milímetros, quase 7, para aquele encaixe ali do fundo. Então eu vou fazer duas marcações nesse pedaço de madeira com 8 milímetros de distância das bordas. Então eu vou fazer de um lado e do outro lado. Isso vai me dar duas linhas, o que quer dizer que eu tenho, a partir dessa linha, ainda uma sobra de material. Então, para serrar isso na espessura, eu vou tentar manter o serrote sempre no meio dessas duas linhas. Daí eu vou ter que inverter num canto, no outro, de um lado, do outro lado, para serrar isso na espessura. Então, manter o serrote no meio de duas linhas é mais fácil do que manter ele apenas em cima de uma linha. Isso facilita um pouco o trabalho. Dá um pouco mais de trabalho na plana depois para acertar isso, porque vai ficar bastante irregularidade do serrote, do encontro desses cortes do serrote, mas é uma outra forma bem interessante de fazer. Terminado esse corte, é hora de partir para a plana de novo para remover essas marcas de serrote e essas imperfeições que ficaram. Uma dessas partes aí eu cortei um pouquinho mais espessa que a outra, então eu vou pegar a mais fina delas e vou acertar para encaixar naquela ranhura que eu fiz ali para o fundo da caixinha. Então essa vai ficar um pouquinho mais fina e a outra vai ficar com 1 milímetro, quase 2 a mais do que essa do fundo. Então a tampa vai ficar com uns 8 milímetros mais ou menos, 8,5, e essa parte do fundo com 6,5. Daí aqui é só trabalho de plana, você tem que ir testando até que todo o contorno dessa ripa, dessa tábua que você tirou, esteja encaixando corretamente na ranhura que você fez. Para a tampa é a mesma coisa, só que aqui eu não tenho uma espessura definida, digamos assim, então é só acertar a superfície e remover todas as marcas que o serrote deixou. Aqui você pode ver o resultado das duas tabuinhas já aplanadas, uma delas é a tampa e a outra é o fundo. Depois que tudo isso está acertado, é só definir o tamanho que você precisa cortar para finalizar o encaixe de cada uma dessas peças. Então primeiro eu vou fazer o fundo, cortar no tamanho adequado. Eu sempre corto com um pouquinho de sobra e faço o acerto dessas peças usando a plana. Isso te dá uma margem de segurança e uma tranquilidade para você trabalhar. Então não tem como você errar no serrote, se você errar é na plana depois. Então aqui eu fiz uma marcação prévia usando régua e depois eu fiz uma conferência visual pela caixa ali para ver se a minha medida batia mais ou menos com o que eu precisava. Daí eu fiz o corte primeiro do fundo, acertei ele ali para encaixar mais ou menos e depois com a plana eu fui testando isso, desbastando um pouquinho, testando, desbastando mais um pouco, testando, acertando o esquadro das pontas até que eu consegui o encaixe dessa peça de fundo em toda a estrutura da caixa. E toda a estrutura se encaixou sem fresta, sem excesso, digamos assim, por parte desse fundo. Quando tudo estava no tamanho, eu fiz um pequeno chanfro em todas as bordas laterais e nas pontas para que esse encaixe fosse o mais perfeito possível, já que esse canto vivo, digamos assim, ele pode impossibilitar que essa peça se encaixe corretamente. Então eu fiz um pequeno chanfro ali usando uma planinha block, plana de acabamentos no caso, para que esse encaixe ficasse melhor. Uma vez que o fundo está acertado, é hora de você fazer a colagem da estrutura toda da sua caixa. Então primeiro eu fiz um teste a seco, digamos assim, para ver como tudo ia ficar, testar a posição dos grampos e tudo mais. E depois eu fiz a aplicação de cola em todas as peças e colocação dos grampos para deixar isso curando até que a cola estivesse seca o suficiente para poder continuar o projeto. Aproveitando essa pausa aí na explicação, deixa eu dar dois recadinhos rápidos para você. Primeiro, se você gosta do conteúdo que você assiste no canal, você tem a possibilidade de assistir isso antes de todo mundo, sendo um membro. R$5 por mês, você vira membro, tem acesso antecipado a todos os conteúdos, além de conteúdos exclusivos, e vez ou outra você participa de sorteios exclusivos para quem é patrocinador do canal. Se você tem interesse, clique no botão Seja Membro aqui abaixo. Recado número 2, eu tenho um canal de ofertas no Telegram, onde eu divulgo ofertas, promoções de ferramentas.
Quem participa lá sempre consegue comprar ferramentas com descontos ou condições especiais. Então, se você tem interesse, o link está aqui na descrição, é de graça, você pode participar e economizar também. Eu deixei umas 2 horas aí para a cola secar, eu removi os grampos e agora é hora de acertar um pouquinho os excessos. Aqui nas pontas sobrou um pouquinho de material, o encaixe foi cortado com um pouquinho de sobra. Agora, usando a planinha block, eu vou fazer o acerto dessas pontas, remover esse excesso da ponta das madeiras ali, para deixar tudo alinhadinho, tudo bonitinho. A mesma coisa vai ser feito no topo e na parte de baixo da caixinha. Então fazer pequenas remoções, pequenas passagens com a plana ali, para acertar tudo isso, deixar tudo nivelado, bonitinho, tudo no mesmo plano, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo e nas pontas. Ou seja, fazer o acabamento, literalmente, dessa caixinha usando a plana. Nesse caso aqui, eu não fiz lixamento desse projeto aqui posterior a isso, eu fiz o acabamento só com a plana, como você está vendo aqui. Uma vez que toda essa parte da estrutura principal da caixa está pronta, é hora de trabalhar na tampa. Então a primeira coisa é acertar o esquadro de uma das pontas da peça que vai servir de tampa, e daí eu vou usar a própria caixinha para fazer a marcação da peça que eu preciso cortar. Vou fazer a marcação, vou cortar com um pouco de sobra usando o serrote, e depois usando plana eu vou acertar essa peça para o tamanho final, conforme as marcações que eu fiz. Uma vez que eu acertei o tamanho dessa tampa, é hora de colocar as dobradiças. Primeiro eu vou fazer um rebaixo na caixinha para encaixar a parte da dobradiça. Vou fazer as marcações, eu fiz aqui a mais ou menos 3 centímetros da borda. Eu vou fazer esse corte utilizando o formão. Então fazer a marcação primeiro, cortar a linha, o contorno com o formão e depois fazer a remoção grossa de material, digamos assim, com o formão. Se você não tem uma router plane, como a que você viu usando antes, e eu vou usar agora novamente para fazer as dobradiças, só com o formão, novamente, é possível você fazer. Você tem que tomar cuidado para não remover material demais, porque isso pode prejudicar a precisão e a qualidade final do seu projeto. Se você tem uma router plane, você configura ela para a profundidade, que é a espessura da sua dobradiça, e você consegue fazer um trabalho com uma precisão muito maior. Mas, novamente, não é necessário, só de formão é suficiente e você só precisa prestar um pouco mais de atenção, ter um pouquinho mais de paciência e você consegue chegar no resultado também. Depois de cortado esse rebaixo, então eu fiz a colocação das dobradiças, a fixação delas na caixinha. Eu fiz só uma pequena ponta, uma pequena marcação com o marcador de punção para colocar os parafusos, só para o parafuso começar a entrar na madeira. É uma madeira macia, então fazendo esse piquezinho da madeira, esse buraquinho, você já consegue parafusar normalmente parafusos de pequena proporção, como nesse caso aqui. Então eu prendi as dobradiças na caixinha, daí eu coloquei a tampa por cima para ver como é que ia ficar a posição, ver se estava tudo ok. E eu apliquei um pouco de cola instantânea na dobradiça e coloquei a tampa sobre essa cola instantânea, pressionando ali para que a cola secasse e essa dobradiça prendesse na tampa com a cola. Isso vai facilitar muito o trabalho de fazer a marcação dos rebaixos que precisa ser feito na tampa também para encaixar as dobradiças. Tá? Então coloca a cola instantânea, depois você consegue testar a abertura e fechamento dessa caixinha com as dobradiças. Daí com as dobradiças coladas você faz a marcação, não só de onde vai ficar o rebaixo, mas já faz a marcação das furações que precisa para os parafusos. Eu usei novamente o marcador de punção, só para fazer um pequeno início ali, para que eu saiba onde vão ficar os parafusos depois, facilitando o meu trabalho assim de colocação dessas dobradiças pós esse rebaixo já feito. Depois que estava tudo marcado, tudo devidamente
mensurado e medido, é só dar uma batidinha, uma pancadinha ali que descola fácil a tampa dessa cola instantânea, e daí você faz o rebaixo da mesma forma que foi feito na caixinha, usando formão, usando router plane. Com a ferramenta que você tiver disponível, você vai fazer o rebaixo para colocar a dobradiça na tampa também. Com o rebaixo feito, é só você parafusar e prender, que vai ficar tudo certinho, tudo bonitinho, já que você conseguiu testar isso com a cola antes de colocar a dobradiça. Então não tem perigo de ficar torto, de ficar desalinhado. Você tem uma garantia de que após colocar as dobradiças, você vai ter um bom resultado final de abertura e fechamento e de encaixe dessa tampa com a caixa. Agora com a dobradiça colocada, se você observar, você vai ver que está forçando a tampa para cima, a tampa não está ficando fechada. Por que que isso aconteceu? A cabeça do parafuso era muito grande e não encaixou direito ali no buraquinho da dobradiça. Então eu tive que pegar parafusinhos menores para fazer esse encaixe ficar melhor posteriormente. Então eu tive que fazer a troca desses parafusos. Aqui eu estou colocando o fecho frontal para finalizar. Esse fecho aqui eu tirei de uma outra caixinha, provavelmente de um jogo de frestas ou de broca que tinha jogado aqui na oficina. Então eu estou reutilizando nessa caixinha aqui. Não tem muito mistério, é um fecho normal que encaixa num pininho de ferro ali na frente para você fazer o fechamento da caixinha. Depois de tudo devidamente encaixado, parafusado, colado, construído e testado, é hora de aplicar a finalização. Eu usei aqui óleo mineral, então eu fiz uma aplicação de óleo mineral em toda a caixinha, interna e externamente. Deixei esse óleo secar e ser absorvido pela madeira. Depois eu fiz a aplicação de uma camada de cera e ilustrei usando um papel toalha para dar a finalização, digamos assim, do projeto. Bom, tá aí a caixinha concluída, chegamos ao final do vídeo e eu poderia vir aqui com um sorriso de orelha a orelha, ser hipócrita e dizer para você, olha, faz a caixinha com ferramentas manuais, porque é fácil, você consegue fazer. Mas na verdade não é. Não é um projeto simples, não é um projeto fácil e não é um projeto que qualquer um consegue concluir. Na verdade, a primeira vez que eu tentei, eu falhei miseravelmente em fazer uma caixinha com ferramentas manuais. A segunda vez também, essa aqui eu nem sei qual tentativa é. Mas o fato é que eu me permito errar. Porque se eu não fizer isso, a minha evolução sempre vai ser nula. Se você for fazer uma caixinha e as peças não se encaixarem, ou ficar cheio de frestas, ou você não gostar do que você viu, bom, pelo menos para a próxima você sabe o que você não deve fazer. Já é uma evolução, já é um aprendizado. Uma coisa é fato, se você não começar a fazer a primeira vez, você nunca vai conseguir fazer a segunda vez melhor que a primeira, porque você nem fez a primeira. Se você não fizer uma segunda vez, você não vai evoluir para a terceira. Então se permita errar. Pega as suas ferramentas, sua bancadinha, arruma o seu lugar de trabalho e faz alguma coisa. Para de só rabiscar papel, para de só salvar a imagem do que você quer fazer. Se permita fazer alguma coisa, nem que não dá certo. Se der errado, pelo menos você descobriu uma forma de não fazer aquilo. E isso também é evolução. A sua bagagem na marcenaria, ela vai aumentando, ela vai ficando muito farta e principalmente muito útil quando você comete erros, porque daí você descobriu o que você não pode fazer. Na próxima tentativa, a sua chance de acertar é maior. Se você replicar a caixinha, volta aqui nos comentários aí quando você terminar o seu projeto e me conta como foi a sua jornada. Ou me diz se você já fez algo parecido, conta aqui, interage comigo. Essa troca de experiências também é importante. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas eu leio todos os comentários, então o seu comentário com certeza vai ser lido e a sua mensagem vai ser recebida. E se você gostou do vídeo, não deixa de avaliar, compartilhar com os amigos, enfim, interagir de alguma forma
para melhorar o alcance, para que mais pessoas também consigam evoluir na marcenaria, da mesma forma que você está evoluindo com os vídeos que eu publico aqui no canal. No mais, eu te agradeço por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.